Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito. Nós estamos conversando sobre a organização do Brasil. Nós falamos sobre os três poderes. Eles são o poder executivo, legislativo e o poder judiciário. Falamos sobre o que cada um faz. Mas hoje eu quero falar especialmente sobre o que os nossos políticos fazem, qual é o trabalho deles. Porque se a gente souber o que cada um deveria estar fazendo, a gente fica, ó, de olho. Vamos lá. Eu vou organizar, vou falando de acordo com o poder onde eles trabalham, porque aí fica mais fácil para entender, tá bom? O poder judiciário, ele é feito por magistrados, juízes. Então, a gente não vai falar muito sobre os juízes, porque são cargos de concurso público, tá bom? Pelo menos a maioria deles, menos os ministros. Os ministros é por indicação dos políticos. Então, mais uma vez, ó, ficar de olho em pé, de orelha em pé aí, de olho aberto com os nossos políticos. E vamos começar pelo poder executivo. Nós aprendemos nas nossas aulas que o Brasil, ele é dividido ele é uma federação, e aí nós temos 3 níveis da federação. Esses níveis são os municípios, os estados e a União, que é o governo federal. O Brasil é um país muito grande e aí, para cada nível da federação, nós temos então aí o poder executivo, o legislativo e o judiciário de cada nível. E nós temos um político que vai ser responsável por fiscalizar, legislar e administrar cada nível da federação. Vamos compreender. Vamos lá. No poder executivo, o primeiro nível da federação, que são os municípios, o chefe do executivo nos municípios são os prefeitos. Os prefeitos têm a função de administrar cada município, de ver o que eles precisam, de distribuir a verba pública, o dinheiro público que é mandado para o município, para poder estar ali mandando dinheiro para construir as ruas, reformar, para o saneamento básico, né, que é colocar esgoto, essas coisas, as escolas municipais, os postos de saúde. Então, o prefeito, quem vai estar tirando a lei do papel e vai estar executando e administrando, cuidando ali dos municípios. Agora, no estado todo, juntando todos os municípios, nós temos os estados, e os estados são governados pelo governador. E aí, os governadores são os chefes do executivo nos estados. Aqui no Distrito Federal, como a gente estudou, nós somos um distrito. Então, aqui nós não temos prefeitos, porque aqui é muito pequenininho. Então, prefeitos ia acabar trazendo, era mais custo. A gente ia gastar mais dinheiro pagando o prefeito, verba de gabinete, enfim. Então, aqui nós temos só governador, né? Então, o chefe do executivo no nível dos estados é o governador, e a função dele é administrar o estado todo. Estado do Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte. Cada um dos estados do Brasil tem um governador, e a função dele é administrar o estado, distribuir a verba entre os municípios e tá ali cuidando do estado todo. Então, ele divide um pouco essa função de administrar junto com os prefeitos. Ele tem um olhar mais amplo, ele vai cuidar do todo, e os prefeitos vão cuidar de cada município. E aí, nós temos, por fim, no terceiro nível da nossa federação, na União, nós temos o nosso chefe do Executivo Federal, que é o presidente. Então, enquanto nós temos aí 27 governadores, nós vamos ter somente um presidente. Atualmente é o presidente Bolsonaro. Ele é o responsável por administrar
todo o país, distribuir a verba pública, quanto que vai para a educação, quanto que vai para a saúde, agora que nós estamos aí em estado de calamidade pública, estamos numa pandemia, é ele quem está organizando aí a distribuição das verbas, por exemplo, esses auxílios emergenciais, para poder o pessoal sobreviver enquanto a gente está preso em casa, tá bom? Enquanto a gente está passando por esse momento de calamidade. Então, é uma das funções do nosso presidente. Então, quando eles assumem, quando eles cumprem com as funções deles, eles não estão fazendo nenhum favor, eles estão fazendo aquilo que eles foram contratados para fazer. Vamos aos próximos. Agora, esses foram do poder executivo, os administradores do país todo, dos estados e dos municípios. Agora vamos ao poder legislativo. Vamos começar também de baixo para cima. Nos municípios nós vamos ter os nossos vereadores. Os vereadores são os responsáveis por propor leis para o município. E também podem até fazer alguma proposta aí que o prefeito pode achar interessante levar para o governador, né? Quem sabe passe para outros municípios. Mas ele é o responsável por observar qual é a necessidade do município dele. O que eles precisam para aquele município. Os municípios, para a gente comparar aqui com o Distrito Federal, é como se fosse cada cidade, é como se fosse Ceilândia, Taguatinga. Aí aqui é muito pequenininho, né? Então a gente é separado por regiões administrativas. Mas nos outros estados tem municípios dentro dos estados. E aí cada município pode criar então sua própria legislação, suas leis específicas para cada município. E aí, esse vereador, além de propor essas leis, ele é o responsável por ficar, de olho, fiscalizar os prefeitos, para ver se eles estão realmente colocando as leis para funcionar, estão tirando as leis do papel. Esse é o dever do vereador. Agora, no âmbito estadual, no estado todo, cada estado vai ter o seu deputado estadual. E aí eles vão indicando o número de deputados estaduais que é indicado, depende do número do tamanho dos estados, tá bom? Aqui no Distrito Federal não é chamado de deputado estadual, nós temos deputado distrital, porque, mais uma vez, nós não somos um estado, nós somos um distrito. E aí, a função dos deputados, sendo eles estaduais ou aqui os deputados distritais, é parecida com a dos vereadores. Eles vão propor leis visando, observando cada estado. Eles vão propor as leis para aqueles estados. E aqui, os nossos deputados... os deputados estaduais vão propor leis para os estados nas câmaras legislativas. E aí, legislativa vem de lei, vem de escrever. Então, na Câmara Legislativa é onde eles escrevem, onde eles criam leis para cada estado. Porque, como nós falamos, o Brasil é um país muito grande, então não tem como a gente criar leis que venham ajudar cada estado se é uma lei igual para todos os estados. Tem as leis federais que valem para o país todo, mas tem algumas necessidades que são de cada estado individualmente, tá bom? Cada estado sozinho, só para ele. Então, nós temos nossos deputados estaduais que vão estar criando leis para cada estado conforme a necessidade, conforme esse estado precise. E os deputados estaduais e distritais também têm a função de, ficar de olho no chefe executivo estadual, de olho nos governadores. Os nossos deputados estaduais têm que ficar de olho para ver se os governadores estão fazendo o que prometeram e estão tirando as leis do papel, tá bom? E, por fim, nós vamos ter os nossos deputados federais e senadores. Os nossos deputados federais e senadores, eles vão representar os estados. Eles são escolhidos por cada estado. E aí os senadores são 3 para cada estado.
E os deputados e os senadores federais, eles vão criar leis para o país todo, como a gente falou na última aula, tá bom? Então, eles, além de criar leis para o país todo, os deputados e os senadores, os deputados federais porque da União é do país todo, e os senadores vão criar leis para o país todo e também vão ficar de olho no chefe do. Então, eles vão fiscalizar o presidente e também vão fiscalizar, é um dever dos senadores estar fiscalizando o STF. Lembra dos ministros que eu falei lá no início? Então, os senadores têm que estar observando ali se eles estão cumprindo com o dever deles. E como atividade para vocês, eu quero que vocês façam uma pesquisa e eu quero que vocês me respondam o seguinte: os nossos parlamentares, os nossos políticos, eles estão cumprindo com aquilo que eles foram contratados? As funções deles, as funções deles estão sendo cumpridas? O que vocês acham? E a segunda, eu quero que vocês façam uma pesquisa em jornais, na internet. Eu sei que tá difícil sair de casa, então não tem muito jornal assim. Pode fazer uma pesquisa na internet. Eu quero que vocês procurem reportagens que mostrem o descumprimento das funções dos parlamentares. Por exemplo, eles cometeram algum ato de corrupção. Vocês sabem o que é corrupção? Sempre que um deputado, um senador, um vereador, ele é contratado para trabalhar para o povo, contratado através do nosso voto, ele tem que fazer o seu trabalho. Quando ele usa o seu trabalho para receber dinheiro, que não é o salário dele, quando ele usa o seu trabalho para poder fazer acordo ali um com o outro, isso é chamado de corrupção. E aí, aquelas histórias de dinheiro na cueca e não sei o que, essas coisas assim, são corrupção. Eu quero que vocês encontrem para mim, vai ser provavelmente na internet, ou se vocês tiverem revista, jornal em casa, algum caso desse de corrupção, tá bom? Eu vou escrever lá na descrição do vídeo direitinho essas duas perguntas, mas é essas duas pesquisas, essas duas perguntas que eu quero que vocês me respondam. Um beijo, até a próxima aula!